Saudações rubro-negras. Nesse canal você é atualizado sobre as últimas notícias do Flamengo. Direto ao ponto e essencial para o flamenguista raiz e apaixonado pelo nosso Mengão. Já deixe seu like, inscreva-se agora no nosso canal e ative as notificações. Siba, já fizemos esse convite diversas vezes aqui no Futebol 90, porque o futebol do Flamengo deixou a desejar, agora a arbitragem brasileira também deixa a desejar e não é de hoje. Uma das questões ali que eles levantam é em relação ao trio escalado, que é um trio de arbitragem de Alagoas, que não são árbitros do quadro FIFA. Sim. E aí tem a questão dos erros, né? Se adiantam ao VAR, não dão a possibilidade, por exemplo, do VAR corrigir o impedimento errado marcado em campo. Vamos discutir lance a lance, mas antes, Pedro, eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão política, sobre a questão da força, a questão do bastidor, porque os outros jogos, e aí a diretoria do Flamengo tem um ponto, de quem está disputando o título, Palmeiras e Atlético, foram comandados por árbitros FIFA. Infelizmente a gente vive um cenário de disputa de campeonato que quem grita mais alto vence, né? Quem leva, quem marca posição, e aí você tem que falar quem grita que só quer árbitro FIFA no seu jogo, quem vai lá, quem cobra. Acho que tem um certo equívoco. Fez isso, né? E não é só o Galo, não. Muitos outros clubes fazem isso. O Flamengo fez isso em outros momentos também, não fez agora. Há um equívoco quando você escolhe o único jogo da segunda-feira, o último jogo da rodada, um jogo importante para a definição de briga pelo título, se tá, ainda não tá, e acho que houve pouco cuidado nisso sim. Agora, o Renato também, vamos recuperar a frase dele, para não parecer que é só impressão nossa. Ele falou claramente ali, o Flamengo não empatou só por isso. Não. Então, vamos deixar isso claro. A arbitragem agora é um outro ponto, tanto que a gente está até no outro bloco. Agora, é uma vergonha por uma série de situações, e não é só isso. Teve a vergonha no jogo do Palmeiras, no domingo, teve vergonha semana passada, vai ter vergonha semana que vem. Essa história da divulgação dos áudios, que é uma situação política, é bom deixar claro, ninguém está pensando em melhorar a arbitragem nem nada, não é ordem do Gaciba, tanto é que o Gaciba foi atropelado nisso aí, foi ordem do presidente interino, do Edinaldo, Gaciba muito embaixo, praticamente se despedindo do cargo já agora no final do ano. Então o que acontece é, infelizmente, essa gritaria acaba resolvendo, Dani, essa pressão ela acaba resolvendo no cenário do futebol brasileiro. A próxima escala certamente vai ter cuidado, vai ter um árbitro talvez um pouco mais qualificado para o Flamengo, como tem que ter em todos, mas infelizmente o quadro é ruim. A verdade é essa, o quadro é ruim. Você pega para ver o que o Klaus fez no sábado, no domingo, o Klaus é um dos melhores árbitros brasileiros. O Klaus é um árbitro que deve ir à Copa do Mundo, está disputando ali, é o favorito. Então, assim, o erro está em tudo que é lugar. Ontem, ele foi mais grave. A meu ver, o erro de ontem é muito grave. É grave pela interpretação no lance do pênalti do Gabriel. É grave pelo desconhecimento da regra. Vamos rodar. Aí a gente vai falando um por um, o Facincani também vai falar, mas já que o Pedro está citando, vamos começar aí com os erros, as lambanças da arbitragem na noite de ontem na Arena Condá. Primeiro a gente está vendo aí o lance do pênalti. Boa bola do João Gomes e pênalti. O Kehler, que boa partida fez o Kehler, bom goleiro. Olha o braço esquerdo dele, Dani. Olha o braço esquerdo dele ali, ó. Mas ele derruba o Gabigol. Ele fez uma defesa de handball, né? O goleiro de handball que abre esse espaço, né? Só que no handball... Pênalti. O cara não pode entrar na área, a não ser quando entra na área, se ele é tocado, 7 metros. Ou seja, nesse caso, falta. Deveria ter sido marcado pênalti, né? Agora, o resumo dessa história toda assim, porque um é escudo FIFA, outro não é. Gente, não caiam nessa balela aqui do Brasil de achar que o árbitro, porque é escudo FIFA, ele é melhor que o outro. Não é. Tá? A gente sabe que escudo FIFA aqui no Brasil é dado por politicagem. Menos pior. Né? Não é por meritocracia, por competência, não de fato, o cara estuda, tal, enfim. Inclusive, aquele que está no comando da CBF foi escudo FIFA e não conseguiu ir à Copa do Mundo porque não se preparou fisicamente para ir uma Copa do Mundo. Ou seja, né? Que exemplo, que escudo FIFA zero aqui. Aqui no Brasil, a última coisa que funciona é essa história de escudo FIFA, tá? Então não caiam nessa balela. Todo árbitro aqui no Brasil, essa atual geração é muito ruim. Não conhece regra, desconhecimento básico de beabá, não se atualiza, zero. Não tem nenhum tipo de ressalva positiva que eu possa fazer em questão de arbitragem. Então, porque o outro era do Alagoas, porque o outro era do Pará, porque o outro era da São... Todos no mesmo barco, todos ruins, independentemente do nome da arbitragem. Então, assim, essa desculpa, beleza, o Flamengo queria o FIFA, mas, zero. Até porque no final de semana o FIFA, o tal do que vai para a Copa do Mundo... Na última atualização não estava sabendo o que aconteceu, né? Então, assim, o FIFA errou gravemente no jogo do final de semana, como não o FIFA errou gravemente contra o Flamengo. Então é a mesma coisa, não muda absolutamente nada. O que muda é que, independentemente de erros graves, crassos, que poderiam dar mais 2 pontos ao Flamengo, outros times que, dentro de campo, também tiveram erros graves, conseguiram resultados. O Flamengo não conseguiu. Bota de novo aí pra gente o lance, por favor, para eu ouvir também o Zé e o Sormani. E aí, Zé, pênalti pra você esse lance? Faz diferença ser árbitro FIFA, não faz?
Não, pra mim foi pênalti, é muito claro, né? O goleiro se choca contra o Gabigol. E eu tinha falado da entrevista do presidente, né, do Atlético Mineiro, falando sobre nós queremos árbitro FIFA. Em tese seriam os árbitros mais preparados, né? Mas eu não vejo, não. Eu vejo nós estamos com sérios problemas na arbitragem brasileira, né? Começa pelo VAR, termina no árbitro em campo. A falta de padronização, aquilo que vale numa semana, numa rodada, na outra rodada já não vale mais. O grande questionamento é a irresponsabilidade do Gaciba de escalar um árbitro como esse. O presidente do Atlético já deu a deixa, já tinha falado, olha, queremos o árbitro FIFA para nós e para o Flamengo. Então não dá motivo. Não dá motivo. Coloca o árbitro FIFA. Se ele vai errar ou não, o problema é dele e ele depois tem que arcar com as consequências. Mas você não pode dar margem de erros para depois ficar todo mundo falando sobre arbitragem, sobre a guerra política e passar uma imagem sem credibilidade, sem transparência. Então, eu particularmente acho realmente que a arbitragem aqui no futebol brasileiro tem seríssimos problemas e começa de quem comanda. Eu falo isso já desde o ano passado. Sim. Em relação ao Gaciba, quando ele abriu as portas para o São Paulo. Mas todas as equipes vão lá conversar com ele. Nenhuma equipe tem que entrar na sala de presidente de comissão de arbitragem para pedir árbitro, para pedir bandeirinha. Não tem que fazer nada. O árbitro tem que ser livre, o presidente ou o cara que comanda a arbitragem tem que ser livre para escolher os árbitros, entendeu? Só que no futebol brasileiro isso é corriqueiro. E quem está lá em cima, para não ficar mal com os clubes, né, acata os pedidos. Sormani, quero te ouvir também sobre o pênalti, e aí a gente também já vai para o lance de impedimento, porque não foi o único, né? Você acha que é uma questão de quadro ou é uma questão geral da arbitragem brasileira? Ô Dani, o pênalti foi, né? A gente não tem nem o que discutir, só tinha uma dúvida em relação ao posicionamento do Gabriel, mas o Gabriel não está impedido, então ele sofre o pênalti na sequência do lance. E esse pênalti deveria ter sido marcado. Eu acho que a questão da arbitragem não é só privilégio nosso, não. Ela é ruim no mundo inteiro. Nós mostramos jogos aqui. Nós assistimos jogos aqui. Eu até estava comentando na nossa reunião antes de começar o programa, um pênalti que não foi dado em cima do Gabriel Jesus no jogo do City contra o United em Old Trafford. Uma vergonha. Um escândalo. Um escândalo. Agora, o City ganhou o jogo, ninguém falou nada. O Palmeiras teve sonegado um pênalti para ele, um gol domingo contra o Santos na Vila. Não, ninguém falou nada porque o Palmeiras ganhou. Entendeu? O Flamengo reclama porque ele não conseguiu vencer. Entendeu? A arbitragem é ruim no mundo inteiro. Com N câmeras de televisão mostrando, é impossível ver tudo. É difícil trabalhar como árbitro. Não é fácil. Não é fácil ser árbitro de futebol. É muito difícil. É você sozinho. No jogo de basquete, você tem 3 árbitros em quadra. No jogo de voleibol, você tem o árbitro de cadeira, você tem o árbitro de baixo e você tem os árbitros de linha. Só o futebol você tem um cara correndo num campo inteirinho. Num campo inteiro. E um bandeirinha para ajudar. Ok, tem mais 2 para ajudar. Mas o árbitro é sozinho. Eu não estou querendo aqui tirar a culpa da arbitragem. Foi mal. O pênalti tinha que ter sido marcado. O impedimento do Gabriel é um escândalo. Um escândalo, entendeu? Mas eu acho que essa questão da arbitragem, ela é ruim no mundo inteiro. E outra coisa, dizer que árbitros do passado eram bons e os atuais são ruins, para mim também não é verdade. Não tinha câmeras naquela época. O Armando Marques, que é tido como um dos principais árbitros da história do futebol brasileiro, ele errava demais. Ele errou contagem de pênalti. Ele deu um título para o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, numa final Cruzeiro e Vasco em 74. Ele fez um monte de lambança. Um monte de lambança. Agora de cabeça assim eu não lembro. Era o árbitro da velha guarda e é tido por muita gente da velha guarda como um dos melhores, se não o melhor árbitro da história do futebol brasileiro. E não é verdade. E não é verdade. Gol do Palmeiras foi sonegado também numa final de Campeonato Paulista contra o São Paulo em 72, do Leivinha, quando o Dulcídio marcou um toque de mão e ele não botou a mão na bola, o gol foi de cabeça. Esses erros acontecem sempre. Sempre. Agora, tem que ter uma melhor preparação, óbvio. A arbitragem tem que ser profissional.
Eu também acho que isso deveria acontecer. Mas que ela é ruim no mundo inteiro, ela é. Não é privilégio nosso, não. A questão é que esse impedimento que o Sormani fala, né, o árbitro poderia ter usado a vantagem de ter hoje em dia a tecnologia para livrá-lo ali do erro. Só que aí, no campo, eles marcam o impedimento com o Gabigol antes da linha do meio-campo e nem dão a possibilidade do VAR corrigir, porque eles já param a jogada. Erro infantil, erro grotesco, é infantil, é beabá. Sabe, como o Renato colocou, uma criança de 5, 6 anos saberia cumprir esse protocolo. Enfim, é o nível da arbitragem. Por isso que eu falo, não é escudo FIFA que livra árbitro ruim de trabalhar. Esquece, escudo FIFA é dado por política, não por meritocracia no Brasil. E é sempre aquela discussão, né? Ontem a gente estava lembrando aqui do... Tem que seguir, não tem que seguir, melhor parar, evita um choque, evita... Não tinha a menor clareza ali, tinha um jogador na risca do meio de campo. Então, se não tem clareza, deixa o lance seguir. É assim que é o padrão, todo mundo faz, ainda que a gente reclame agora o lance aí, ó. E claramente o Gabriel tinha levado a vantagem ali, ou pelo menos ia chegar um segundo jogador do Flamengo. Então, sabe, eu acho que isso precisa ser repensado, não tem padrão. Mais uma vez, não tem critério. Tem lance que segue, tem lance que não segue, tem árbitro que levanta, tem árbitro que não levanta. Então, assim, é mais uma rodada só para ilustrar o desastre, a tragédia que foi. E agora, Dani, rodadas finais com esse áudio, acho que vai ficar tudo mais claro. Agora eu te pergunto, mais imagina... claro ou pior? Vai ficar mais claro pra gente o baixo nível. Agora você imagina o que não se passou durante as outras 29 rodadas. Esse lance pra mim, ele não tem nem discussão, porque ele parte antes do meio campo, acabou. Sim. Acabou. Ah, mas o pé do cara... E tem um jogador ali, Facinca, dá uma olhada. O cara tá no meio campo ali, Fica dando no meio de campo, posição, claramente, não, antes da linha, então assim... Não é nem... Tinha muita margem. Não, e outra coisa, não é nem o lance, porque, aliás, o que me chama mais atenção é que não se marca mais impedimento. O cara não tem mais convicção. Ele toda hora, é o que eu falei, aqui no Brasil... Não é pra marcar igual esse exatamente. João, é melhor não marcar. Não, o que eu falei aqui no Brasil é o seguinte, pra que trio de arbitragem se quem está apitando o jogo é o computador? Então você evita 3 caras e um cachê caro por jogo e você implica na tecnologia. Deixa o jogo rolar e lá em cima é melhor um alto-falante, um quarto árbitro chamar ali, agora o VAR... Porque os caras que estão em campo não decidem absolutamente nada. Então, pra que eu vou ficar com o juiz atrapalhando o jogo? Um bandeirinha atrapalha. Esse bandeirinha atrapalhou o jogo. Ele atrapalhou a jogada, né? Então, pra que pagar um cachê pra um cara desse trabalhar mal e errar num lance que é capital? Não, isso pra mim é o retrato. É a insegurança que marca essa arbitragem brasileira hoje. Entendeu? Preparação Então, assim... ruim e insegurança. Quando não marca, é por omissão, porque tá guardando o VAR. Quando marca, sabe, sem convicção, diante da... Então, assim, isso pra mim, esse lance é o retrato da arbitragem brasileira. Dani, E o Gabriel toma o cartão porque vai reclamar, né? Impede de chamar o VAR quando poderia, porque se sai o gol, é lance capital, o VAR poderia chamar, sabe, e corrigir a rota. Marca antes, então assim, o problema, Pedro, é que lances fáceis, lances escandalosamente fáceis como esse, os caras têm errado. Ou na omissão, ou então de marcar o que não é pra marcar. Por exemplo, tem lance que a gente vê que o cara tá impedido 4 metros. E o cara fica com a bandeira abaixo, não vou esperar seguir pra ver. Pô, mas você tá vendo que o cara tá impedido, aí você marca. Agora, se é uma fração milimétrica, algo que no visual ficou ruim... Diante disso... Gente, é melhor não marcar. Diante disso, eu prefiro que deixe seguir. É lógico. Que ao menos se estabeleça um critério. Ah, mas por que tá seguindo? Porque tem que seguir sempre, porque a gente tem que reconhecer que o momento não é bom. Então não deixa mais bandeira jogar. E reparar. Agora, esse tipo de marcação, e aí passa muito talvez por essa cobrança de não deixa seguir, não deixa seguir, levanta logo, porque fica aquela coisa, mas eu tô seguro, eu tô convicto, a distância é grande. Então, se não é essa convicção, se estabeleça um critério. Esse lance Pedrão, tem que seguir. Tá virando pelada de final de semana. Ah, sim. Pelada de final de semana, Dani, sabe o que é? É o seguinte, não tem bandeira. É um juiz em que ele faz tudo dentro de campo, né? Então vão lá, dá um cachê. Não, às vezes tem, na várzea tem um juizinho. Na várzea. O cara fica lá... Pelada dos amigos, não. E aí o que acontece? Ele decide quando ele acha que é impedido ou não. É melhor ficar assim no Brasil. Porque se o bandeira não tem mais função, porque quando eles têm função, eles fazem completamente equivocados ou então eles se omitem na função e definem tudo em cima do VAR, tira o bandeira, deixa o juiz só marcar o que tem pra marcar dentro do campo, o VAR aciona o juiz e fala, era um lance para impedimento ali, para lá e vai checar. Acabou! Acabou, porque o Bandeira tem que fazer a parte dele também com a convicção, com a personalidade. Ele não faz mais. Então você evita 2 cachês. Você tá jogando dinheiro fora. É, porque a Brígida erra e o Esdras, né, que é o outro árbitro assistente ali, o Bandeira... Pra não errar esse nome também, hein? Esdras. Ele não...